Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis, sou guia da Quintal de Casa Ecoturismo e sejam bem-vindos ao vídeo da Guatemala. Nesse vídeo a gente vai passar para vocês algumas dicas, informações sobre a Guatemala, informações sobre a nossa viagem, sobre aeroporto, documento, vacina e algumas dicas bem importantes para você estar bem preparado para a viagem. A Quintal de Casa Ecoturismo é uma empresa com quase 10 anos no mercado, atua em várias viagens internacionais, assim como também viagens nacionais, passeios locais, passeios de caiaque, passeios em montanha. A nossa especialidade é o turismo de aventura. Estamos localizados aqui em Curitiba, contamos com uma equipe de base no escritório, com várias pessoas prontas para te atender, prontas para responder dúvidas, assim como guias preparados com bastante tempo de experiência e bastante tempo no mercado. Antes da gente começar o vídeo, é importante vocês saberem que a gente tem o Manual do Viajante. O Manual do Viajante sempre é mandado para vocês, assim que vocês fazem a inscrição, mas ele vai estar sempre lá no grupo do WhatsApp que a gente monta um pouco antes da viagem. Então sempre que vocês quiserem consultar, tiverem alguma dúvida, busquem o Manual do Viajante, mas também a gente sugere que vocês leiam ele inteiro, porque com certeza ele vai colaborar bastante para a organização pessoal da viagem de vocês. Bom, a Guatemala, que é o nosso destino, é um país muito especial. Sem dúvida alguma, um dos países mais procurados no mundo para quem gosta de natureza, para quem gosta de aventura, para quem gosta de atividade outdoor em terreno de aventura. Montanhas, lago, vulcões, caminhada na costa. O nosso foco principal dessa viagem é conhecer vulcões e um lago maravilhoso que está no centro da Guatemala, assim como também conhecer um pouco das suas atrações culturais e históricas. A Guatemala é riquíssima em paisagens, cenários, mas também deixou um legado muito grande sobre a cultura maia, e para lá a gente também vai para conhecer a cidade antiga maia e as pirâmides maias, né? A Guatemala está localizada na América Central, ao sul do México, lá em cima já da América Central. Ela faz parte ali um pouco da região do Caribe. É um país não muito grande, um país pequeno, um país que conta com uma geografia que vai desde a costa, da parte litorânea, para montanhas com mais de 4.000 metros de altitude. Isso faz com que ela realmente seja um país que nos proporciona diversos cenários, da qual muitos deles são cartões postais e muitos deles estão aí pelas redes sociais, tornando a Guatemala um dos países que os turistas que gostam desse tipo de atividade mais querem visitar no planeta. Outra característica muito legal da Guatemala é que lá se fala o espanhol. Isso facilita bastante para que a gente possa entender o país, para que a gente possa receber informações do país, mas também para que a gente possa se comunicar com as pessoas locais, entender melhor, né? Receber essa informação de uma forma mais clara. São esses motivos, tanto a parte geográfica, cultural, histórica, também do idioma, e também não é um país tão longe, apesar de ter uma distância bacana, já para dar aquele choque cultural na gente, né? De um pouquinho mais longe, cada vez mais longe. Isso fez com que a gente escolhesse a Guatemala como o nosso novo destino, dentre vários que a gente tem, que é Peru, Atacama, Argentina, Bolívia, Equador e tudo mais. Então, vamos para Guatemala. Primeiramente, os aviões, quando chegam na Guatemala, chegam pela cidade da Guatemala. Esse é o nome da capital do país. Logo então, a gente vai para a cidade de Antígua e começa uma viagem no sentido oeste do país, voltando quase que numa linha para a região da cidade da Guatemala, e depois a gente faz um voo nacional, um voo interno, até o norte, na Isla de Flores, para então conhecer o Parque Nacional de Tikal, onde estão as pirâmides maias que a gente vai visitar. Lembrando que, se você quiser um pouquinho mais de detalhes sobre o roteiro, você vai encontrar no nosso Manual do Viajante, que está lá nos dados do grupo, do nosso WhatsApp. Se o grupo já foi criado, ele está lá. Se não, vocês têm esse documento também que foi enviado por e-mail. Maravilha? Vamos ao roteiro? Bom, nosso roteiro começa então na cidade da Guatemala no domingo, quando a gente sai da cidade da Guatemala, faz um transfer até a cidade Antígua de Guatemala. Por isso, assim, ela é mais conhecida como Antígua. A gente vai até Antígua, faz um city tour lá, conhece os principais
principais lugares de Antígua. Antígua é uma cidade colonial ela foi fundada cerca de 1530, então tem muita história por ali. É muito linda a cidade, ela está rodeada de montanhas, um lugar assim muito legal, fantástico, né? Com muita cultura, com muita história e com muita beleza natural. Um dos lugares que a gente visita nesse City Tour é o Parque Obitenango, que é um lugar bem legal assim de se conhecer, bem curioso e tudo mais, assim como ali os monumentos e tudo mais que estão em volta da cidade. Na segunda-feira, o nosso tour parte em direção ao Lago Atitlán, que fica a oeste, mais ou menos uns 200 quilômetros, de 150 a 200 quilômetros ali de Antígua, onde a gente faz um passeio de barco. É muito legal, esse lago é considerado por algumas pessoas como um dos lagos mais lindos do mundo. Ele está no meio de vulcões e ao redor deles temos várias comunidades. Cada comunidade representa uma etnia que tem ali na Guatemala. Então, assim, é muito legal que conforme a gente vai explorando o lago e conhecendo esses vilarejos que tem, cada um tem uma característica diferente, um jeito de fazer o bordado da roupa, um jeito de usar o chapéu diferente. Essa volta já nos mostra o quanto rica é a Guatemala em sabores, em cores e assim por diante, né? Então é bem legal, a gente explora bastante essa parte cultural, mas também para cada lado que a gente olha é uma beleza, é uma fotografia linda que a gente pode tirar. Bom, nesse dia a gente dorme na beira do lago, numa cidade chamada de Panajatel. Logo pela manhã, na verdade um pouco antes de amanhecer, já no próximo dia, no dia seguinte, a gente faz a travessia ainda de madrugada do lago, para então irmos em direção ao Rostro Maia. Rostro Maia também é conhecido de Nariz del Índio. É uma pequena montanha, uma elevação montanhosa de 130 metros, mais ou menos, assim. É 1,2 km que a gente caminha, para então chegar na parte alta, no mirante, ver o nascer do sol e dali contemplar toda a beleza, aí sim, muito mais de cenário natural, né? A beleza do Lago Atitlán, que tem assim, bem na nossa frente ali o vulcão São Pedro, é lindo, uma imagem maravilhosa. Se a gente pega um dia assim de nascer do sol daqueles, assim, sem dúvida alguma, vão estar entre as melhores fotos da viagem. Logo que a gente desce então do Rostro Maia, a gente faz mais um pouquinho, visita uma outra parte que a gente não visitou do lago, voltando então para a cidade de Antígua no final do dia. Dia seguinte, vamos acordar e vamos então para talvez um dos maiores desafios dessa viagem. A gente vai subir o vulcão Acatenango. Bom, a subida do vulcão Acatenango ela vai acontecer em 2 dias. Um primeiro dia que a gente começa, ele sobe cerca de 1.500 metros de altimetria. Não é fácil não, pessoal, vamos se preparar fisicamente para isso. São cerca de 7 quilômetros de caminhada para a gente atingir a altura de mais ou menos, a altitude de mais ou menos 3.800 metros, onde é que fica o nosso acampamento. Nessa viagem, nessa subida de montanha, a gente não vai precisar carregar barraca, não vai precisar carregar nada pesado, a gente só vai com uma mochila de ataque, com a nossa roupa ali, com o equipamento que a gente vai estar utilizando na subida durante a noite, que vai esfriar. Quem vai estar preparando a nossa alimentação, quem vai estar preparando o nosso lugar para dormir, vai ser os nossos parceiros locais. Então a gente vai poder ir bem leve, carregando a nossa água, carregando um pouquinho de comida ali para comer durante a caminhada. Mas lembrem-se que é uma boa jornada, todo mundo consegue, a gente sabe que você consegue, mas a gente já fala antecipadamente, estejam preparados fisicamente. A gente já vai falar logo no próximo vídeo sobre preparação física e é claro que focando na subida do Acatenango, porque apesar de ser uma subida difícil, sem dúvida é uma das maiores compensações talvez que a gente tenha, não só na viagem, na vida. Conquistar uma montanha, e principalmente uma montanha desafiadora como a Acatenango, que não tem riscos, ela realmente tem, mesmo é o desafio físico, sem dúvida alguma é alguma coisa para a gente levar para a vida inteira. Então vale a pena e logo a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte física. Mas a gente sobe ao Acatenango para fazer o quê? Para olhar o Vulcão do Fogo, que está muito próximo da gente. Se a gente estiver lá no Acatenango olhando de frente, o Vulcão do Fogo está na nossa direita, e o Vulcão do Fogo, ele normalmente está em erupção, ele é um vulcão ativo. Então, é normal, é fácil, mas também a gente tem que ter um pouquinho de sorte de chegar lá e ver ele entrando em erupção e aí explodindo suas lavas e tudo mais. Sem dúvida alguma, mais uma das fotos que vão marcar o nosso álbum da Guatemala.
Então são 2 dias lá no Catenango, a gente sobe, dorme. No dia cedinho de manhã a gente faz mais uma caminhada, são uns 300 metros finais ali, mas é mais uma subida no dia seguinte também, assim, que vai exigir um pouquinho da gente. A gente vai fazer essa caminhada bem cedo, ainda antes do sol nascer, para que então a gente chegue no cume e veja o nascer do sol, veja então mais um pouco do vulcão do fogo que vai estar ali ativo, né, contando com a nossa sorte, mandando um monte de lava para o céu e fazendo, sem dúvida alguma, o horizonte ficar ardente, não só pela luz do nascer do sol, mas também pelo calor da lava do vulcão do fogo. Sem dúvida alguma, essa subida do Acatenango é um dos destinos mais procurados da Guatemala. Então a gente vai ter bastante gente subindo com a gente, mas o lugar é grande, o acampamento é grande. Maravilha! Então agora vamos para outra parte da viagem, já que essa parte aí de desafio, de aventura, em terreno de aventura, sem dúvida alguma vai deixar a gente cansado. Vamos relaxar um pouquinho as pernas e vamos conhecer um pouquinho mais da cultura e da história maia lá na Guatemala. A gente sai de Antígua no final do dia que a gente retornou do Acatenango e vai então para a Isla de Flores. A gente faz essa viagem, claro, partindo do aeroporto da cidade da Guatemala. A Isla de Flores está mais ou menos uns 500 quilômetros para cima. Essa é uma viagem que está inclusa no pacote, é feito em aéreo, né, feito de avião. Logo que a gente chega lá, a gente então vai para a nossa pousada, finaliza o dia ali conhecendo a região, que é muito legal, também na beira de um lago, um lugar assim fascinante, show de bola, com restaurante, lugar para passear, lugar para ver o pôr do sol, é muito legal. Para então descansar e no dia seguinte a gente fazer a nossa visitação às pirâmides maias, que ficam no Parque Nacional de Tikal, também ali cerca de 1h30 da Isla de Flores. A gente faz essa visitação, retorna para a Isla de Flores, pega um avião e retorna então para a cidade da Guatemala, finalizando o nosso roteiro, que vai percorrer uma semana inteira aí de atividades, de viagem, de interação entre a galera que vai estar toda nela. Maravilha? Lembrando que, mais uma vez, se você quiser mais detalhes sobre esse roteiro, ele está lá no nosso Manual do Viajante. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida específica, entre em contato com a nossa equipe, que a gente está aqui para esclarecer dúvidas e deixar vocês preparados para essa viagem. Vamos para o próximo vídeo?